Muito boa noite a todos. Começa o último episódio de apito inicial desta temporada. O nosso planejamento é seguir gravando, mas por essa temporada fica o nosso último episódio pela primeira vez. Todo mundo junto? Pela primeira vez. A primeira e a última. Todos os integrantes, enfim, participando. E um episódio mais do que especial, né? Maior episódio da história já feito neste canal. O episódio mais importante de apito inicial. Primeiramente, eu queria dar muito boa noite para nós quatro. Começando um momento boa importante. Noite, boa noite, pessoal. E o porquê de ser tão importante esse episódio? Simplesmente nós estamos com uma parceria com nada mais, nada menos do que o maior energético do mercado. Aqui, o principal energético do mundo, que é a nossa querida Red Bull. Ganhamos aqui nossos... Red Bull te dá asas. Ganhamos nossos Red Bull sem açúcar. Coisa boa, hein, Marcos? Maravilha. Hoje é papo da gente fazer essa parada eletricamente, rapaziada. No papo reto, o Red Bull tá com nós, tá presente. Eu acho que não tem erro, mano. Com certeza. Tamo junto, agradecer a Red Bull que deu essa moral pra gente. Agradecer também, especialmente, a Yasmin. Com certeza. Que é do marketing lá da Muito Red Bull. obrigado, Yasmin. Tamo junto, Yasmin. Sem você isso aqui grandão. não aconteceria. Tamo junto pela moral que vocês deram pra gente. E é isso, família. Red Bull tá com a gente. Sensacional, né? Esquece, hein? Dá aquele brindezinho de... Com certeza. aquele Com brindezinho. certeza. Aqui, ó. Vou dar um duplo Pega a ainda. visão, rapaziada. Ô, coisa boa. Filho. Delicinha. O último Vamos episódio nessa? de apito inicial e que vem uma nova temporada. Amém, rapaziada. Amém. Tamo Vamos pra cima. Partiu. E hoje tem coisa boa pra falar. Hoje tem assunto pra caramba. A gente já tava aqui decidindo sobre o que a gente ia conversar. E vamos começar então, já que a gente já começou com o Red Bull, Vamos falar da marca, né? vamos falar da marca. Vamos falar. Não podemos falar de Red Bull sem falar de Max Verstappen, simplesmente o nome mais polêmico das últimas semanas aí na Fórmula 1, né? Ele que tomou 11 pontos na carteira, já passou o Santos na tabela do brasileiro. Esses caras tão piadistas, mano. Espera a Ele gente tá ganhar a liberta. A um ponto de tomar um ban de uma corrida, ou seja, ele não pode fazer absolutamente nada, que senão ele vai ser penalizado. E a grande questão é que fica que talvez agora o Max Verstappen tenha perdido a cabeça. Eu acho que não a cabeça, mas eu acho que a gente já pode dizer que ele perdeu a temporada. Isso aí eu acho que a gente já pode colocar. Perdeu Ele a vinha bem temporada. na temporada? Não como ele vem desde 2021, Isso. desde a virada do Hamilton e tudo mais. Mas, assim, a gente tá vivendo uma crescente muito grande da McLaren. Uma crescente Não é muito nem uma grande. crescente, é uma Sim. dominância, né? Sim, não tem e disputa nenhuma. principalmente do Oscar Piastri. Sim. Então, assim, aquela dominância que a gente já via desde 2022, que era só Verstappen, porque, assim, o Leclerc chegava junto, mas não fazia Nunca cócegas disputou. no Verstappen. E agora a água bateu na bunda. Isso. Entendeu? Então, assim, a McLaren tá numa situação incrível e o Verstappen sentiu. Dá pra falar que ele não tem mais aquela dominância que ele mesmo tinha, dele mesmo saber que ele era o melhor. Sim. O Verstappen é um cara que você pode ver que, por exemplo, em 2021, quando ele tava brigando pau a pau ali com o Hamilton, quando ele tem uma disputa mais forte com alguém, ele tem algumas inseguranças. Uhum. Então, e ele demonstra isso principalmente psicologicamente. Tanto é que ele acaba xingando bastante, ele chega na coletiva, nas entrevistas, por exemplo, ele responde de forma irônica. Então, e o que ele fez no último GP, no GP da Espanha, que ele simplesmente jogou o carro em cima do Russell. Foi ridículo. Max, can you let Russell through, please? Let Russell through. What? I was ahead. My advice is to let through. Wait, I was ahead. It's just right of the road. But that's the rules. Oh, contact! Max Verstappen into the side of George Russell. We were hearing the advice not taken. And Max Verstappen and George Russell come to blows in the final stages of the Spanish Grand Prix. Nossa. Ridículo. Cara, aquilo ali não é coisa de piloto profissional, cara. Tipo, compararam ele com o Schumacher. Porque... Ele sai da pista, né? Ele erra a curva, sai Não. da pista. A grande questão... Consequentemente, o Russell tava na preferencial, Isso. tava no traçado. Então, assim, o Russell chega rasgando, o mínimo que o Verstappen pode fazer a partir do momento que ele volta da grama pra pista, ele tem que deixar passar. Meu, o Russell faz a curva aqui, o Verstappen sai, na hora que o Russell vai passar o Verstappen, ele em vez de voltar assim, ele volta assim. Ele volta reto. Entendeu? Ele praticamente fecha o Justamente pra Russell. prejudicar. E aí os dois se tocam, não acaba tendo nenhum problema pra nenhum.
Só que o Verstappen ele tomou um prejuízo, porque ele tomou, se eu não me engano, 10 segundos. A corrida tinha acabado de voltar do safety car, então tava todo mundo perto. Ele tinha uma chance de ficar mais ou menos ali no pódio, ele ia estar até mais perto dos líderes do campeonato. Ele acabou indo lá pro final, pontuou pouco. Então, tipo, ele prejudicou a Red Bull, porque a Red Bull caiu pra quarto, se eu não me engano, nos construtores, quarto ou terceiro. Ele prejudica ele mesmo, porque fica cada vez mais distante do Piastri e do Norris. E aí, cara, dá praticamente a sensação de que essa temporada pra ele, como ele disse no começo, por causa da dominância da McLaren, talvez ele não vai conseguir ser campeão mundial. Ele Será sabe que disso. Um fim de um legado pode É estar uma questão acontecendo? Cara, então, eu acho que assim... Porque eu sou uma pessoa que não acompanha muito, mas eu sempre ouvia Verstappen, Hamilton. Agora vem o Piastri, vem o outro, teve um Lando outro, Norris. Lando É um Norris ponto- também. É um ponto importante que você levantou, porque se tá debatendo muito a questão do desmanche da Red Bull. Sim, sim. A Red Bull ela perdeu, por exemplo, o Newey, que era o principal construtor ali que desenhava os carros. Então, os carros todos da Red Bull que eles foram campeões, todos foram desenhados por ele e perdeu dele para Aston Martin. Se ouve bastante de que talvez o Toto Wolff tá ali no ouvidinho do Verstappen, pensando em levar ele para Mercedes, e aí seria praticamente o fim da Red Bull, porque a Red Bull hoje em dia só se sustenta pelo Verstappen, é o único carro competitivo dele. Era sobre isso que eu ia falar. Porque assim, a Red Bull, ela meio que ela desenha o seu carro em favor ao Verstappen, né? Sim. Focando no Verstappen. E aí a gente vem desses problemas, porque, por exemplo, acho que foi muito disso que deve ter culminado a saída do Checo Pérez. Sim. O Lawson não arruma nada. O Tsunoda chega com uma grande promessa E que também também não nada. vira. Então, assim, a única esperança da Red Bull ainda assim seria o Verstappen, o que agora... Mas é o grande ponto que a gente leva dessa Red Bull que é tão irregular. Será que talvez, obviamente, o Lawson e o Tsunoda são irregulares? Ou será que é o segundo carro da Red Bull que é ruim ao ponto deles só priorizarem o Verstappen? Cara, eu acho que assim... É aquela questão, acho que se o Verstappen ele pega uma carroça na mão dele, ele ganha corrida. Porque Ganha. ele é Se ele não inegável. bater em ninguém, ele ganha. Mas aí a questão, eu acho que a Red Bull ela se aproveita da dominância do Verstappen pra, tipo assim, simplesmente deixar ele com tudo. Então, assim, um dos erros, eu acho que da Red Bull é pensar só no Verstappen, né? Sim. Não pensar numa... Eu não pensei na equipe, né? E num plano Ele é B. praticamente o dono. E num plano B, né? Então, a questão da Red Bull que eu sei, pelo que eu acompanhei, é que eles têm, por exemplo, possíveis substitutos do Red Bull, do Verstappen, desculpa, mas futuramente. Então, tipo, eles estão preparando garotos na questão da própria base que a Red Bull tem na Fórmula 1, para que eles possam chegar na Fórmula 1 futuramente e aí se tornar um novo Verstappen. Mas é uma questão que, tipo, tem pilotos de 16, 17 anos ali que são da academia Red Bull, só que, cara, não tem como pensar neles entrando na Fórmula 1 hoje. Então, o plano do presente da Red Bull é praticamente só o Verstappen. A questão futura depende de muita coisa. Ano que vem, por exemplo, tem novo regulamento, então vai trocar a questão dos carros, a gente não sabe como é que vai ser. Vem a entrada de uma nova equipe. E isso entra a Cadillac, que tem muita moral, é uma equipe muito grande A Audi vem internacionalmente. substituindo a Sauber. Vem a Audi também, a Audi que quer vir com motor também. Então, e o ponto que a gente leva para esse ano é o que, com a Red Bull tão fraca, comparada às outras grandes equipes, se ela ficar numa posição ruim, ela também perde, porque a posição dos construtores define muito a questão do dinheiro também. Sim. Então você tem menos dinheiro para investir, e quando você tem um regulamento novo. Uhum. Então é algo que a Red Bull vai se prejudicar lá na frente se ela começar a pensar, se ela continuar pensando desse jeito, que é só priorizando o hoje, só priorizando o Verstappen. Cara, eu vou falar que eu acho que isso eu coloco que não é prejudicial pra Fórmula 1, cara. Também acho que não. É prejudicial pro Verstappen, pra Red Bull. Sim. Mas se pegar num geral, essa questão da dominância do Verstappen chegando ao fim, que deve chegar ao fim, Sim. traz ótimos planejamentos para um futuro, por exemplo, da gente... Porque surge muito a conversa de reclamam quando tem uma equipe dominante Sim. e depois reclamam quando não tem. Entendeu? Falam que o nível está mais abaixo. É uma questão que a Fórmula 1 ela não sabe lidar.
Porque principalmente agora que tem a entrada dos novos públicos, muita gente está conhecendo a Fórmula 1. Então, tipo, a gente sempre tem uma época de dominância e uma época misturada, e aí a Fórmula 1 ela tenta equilibrar esses dois lados, mas nunca dá certo. Eu vejo isso como um lado bom, porque pelo menos os carros de hoje, você assistindo, você percebe que a diferença não é tão grande. Tipo, se você for ver a tabela de uma qualificação, a diferença do último pro primeiro ali é no máximo 2 segundos. E é muito pouco. Comparado que antigamente, pô, os caras davam, sei lá, 10 segundos, 5 segundos por aí. E é uma diferença que tende a cair bastante. E hoje é muito normal a gente ver equipes mais abaixo constantemente pegando Lógico. Q2, Q3. O Bortoleto, por exemplo, mesmo pegou Q2 em 2 corridas. Tá sendo já Entendeu? constante a presença dele no Q2. Se criou uma expectativa para ele conseguir pegar até mesmo o Q1. O Hülkenberg ficando em quinto na última Sim. corrida, com o pior carro da temporada. Sim, sim. Então, assim, Então, tipo, o nível da dominância da Fórmula 1, eu acho que vem cada vez caindo. E, na minha opinião, é um bom sinal, porque eu acho que a chance de existir mais candidatos a título, mais pilotos vindo aí, principalmente para aqueles que estão mais... os pilotos que não aparecem sempre. Vou dar um exemplo mesmo, o Drugovich. sim. Piloto reserva da Aston Martin, não tem muito espaço, mas assim, como vai se desenhando aí, pô, na minha opinião, eu não vejo Liam Lawson, não vejo, pra mim, melhor que o Drugovich ali, dentre todos os que iniciaram essa temporada, eu diria só o Antonelli. É algo muito difícil de falar, porque o Drugovich ainda não teve uma chance concreta na Fórmula 1. O que se debate bastante é essa questão da Cadillac. Acho que um dos erros que o Drugovich cometeu na carreira foi essa entrada na Aston Martin, porque o Alonso não aposenta e o Stroll é o filho do pai, né? O pai dele é dono. Eu diria até o Pietro. Pietro também. Pietro na Haas. É que o Pietro ele não mostrou tanto. Mas o quando ele Pietro é um podia. baita piloto. O Pietro não mostrou tanto. É diferente, por exemplo, do Bortoleto, porque o Bortoleto ganhou Fórmula 3 e ganhou Fórmula 2 em 2 anos seguidos. Sim, Então, tipo, talvez, eu acho que o Drugovich é o que tem mais chance de entrar, talvez ano que vem, pra Cadillac. Mas vou falar uma coisa. 7 câmara. Vem conquistando muito espaço. Rafa Câmara. Rafa Câmara na Fórmula 3. 7 câmera já foi faz tempo. É verdade. Rafa Câmara. Rafa Câmara. Se eu não me engano, ele já pegou pelo menos umas 4 poles já de todas que tiveram. Ganhou 3 corridas, é o líder absoluto. É outro também que tá sendo cotado aí pro futuro. Eu Cara, não o Brasil acho, vem bem. eu não acho que vem pra próxima temporada. Não, difícil. Porque essa Esse temporada salto a gente é já muito veio com difícil de dar. E essa temporada a gente já veio com muito novato, Isso. né? Eu não acho que a gente vai ter outra reformulação pra próxima temporada, né? Mas eu acho que, pensando no futuro, a gente tá muito bem servido. Aqui tá. Torcer pra gente conseguir ter cada vez mais brasileiros na Fórmula 1. O GP do Brasil é um dos GPs que o público inteiro gosta, não só o público brasileiro, mas todo o público internacional. Todo mundo gosta da pista do Brasil, então todo mundo tem um carinho muito grande pelos brasileiros. Até mesmo aqui na América do Sul, Sim. você vê, a gente tem uma rivalidade muito grande com os argentinos no futebol, mas observando na Fórmula 1, Mas todo Uma mundo se união apoia. muito grande, né? Mas O isso vem Colapinto muito e o também Bortoleto, por do exemplo. Ayrton também, né? Isso, é A uma influência história muito que ele grande. criou na Fórmula 1 O Brasil é tem absurda, muita né? história na Fórmula 1. Não, sim, Tem o esse Ayrton vácuo, tem óbvio. Esqueci o nome dele. Tem o Ayrton, o Piquet, o Fittipaldi. Não, era Barrichello. Os Barrichello mais também, que tem recentes aquela foram história, né, Massa que e ele entrega Barrichello. a corrida, né? Mas Então- o Brasil sempre teve história na Fórmula 1 e esse tempo que o Brasil ficou sem piloto foi um tempo muito... em que se perdeu bastante o carinho da Fórmula 1, principalmente do público Muito. brasileiro. Sim. E tá voltando agora. Porque assim, vamos tirar ali a segunda metade da temporada de 2021. Cara, eu sempre gostei de Fórmula 1. Sempre acompanhei Fórmula 1. Mas eu não parava meu dia Sim. pra ver o que tava acontecendo. Entendeu? Eu comecei a ver, falei, opa, Verstappen tá começando a aproximar do Hamilton, tá um pau a pau bom, não sei o quê. Aí eu comecei a assistir ali, de uma temporada de 32 corridas, eu assisti as 3 últimas. Entendeu? E essa questão do Brasil impacta muito, só pra finalizar aqui esse ponto, a ponto de, tipo, ano passado mesmo, eu acompanho bastante Fórmula 1, só que eu entro também nessa questão do Nicolas. Eu acompanho mais quando tem algo que seja interessante, que seja gostoso de assistir.
Ano passado, com o Bortoleto na Fórmula 2, eu lembro de eu acordar cedo nas corridas de domingo, porque as corridas da Fórmula 2 são um pouco mais cedo do que a Fórmula 1, e eu ia assistir, porque, cara, um brasileiro ganhando... Mentiro. É verdade. Inclusive, no dia que o Bortoleto foi campeão em Abu Dhabi, que o Hadjar teve uma parada ali na largada e ele foi campeão sem nem precisar terminar a corrida, foi um dia que, cara, eu, acompanhando ali pelas redes sociais, tava todo mundo falando o tempo todo. Então, tipo, e ver ele na Fórmula 1 é muito gratificante você assistir. Então, o que a gente espera é que, tipo, no futuro tenham mais brasileiros, que a gente consiga ver mais brasileiros na Fórmula 1, e que um deles também, pelo menos um, né, que seja o Bortoleto ou qualquer outro, tenha uma chance, uma equipe grande para se mostrar. Sim. Então agora a gente vai ter ano que vem o Bortoleto na Sauber, tem uma grande... na Sauber Audi, no caso, tem uma grande expectativa pela Audi, e que se eles conseguirem fazer um carro vencedor, eu não tenho dúvida que, porra, cara, ele tem bastante chance de ganhar alguma coisa aí pra gente. Agora a gente conversamos sobre Fórmula 1, o Cauã participou um pouco, mas teve alguém aí um pouquinho escondido. Isso. Rapaziada, eu sou completamente virgem quando o assunto é Fórmula 1. Então vamos fazer o seguinte. Eu ia puxar um assunto agora. Vamos falar um pouquinho de Santos? Você gosta de falar Vamos de Santos? falar de Santos, rapaziada. Afinal, Gosta pouco. 3-2 ontem no poderosíssimo Fortaleza. Boa vitória, importantíssima vitória. E assim, o Santos, ele toma 2 gols, ele abre 2-0 no primeiro tempo. Ele abre 2-0. Então assim, eu não assisti o jogo. Eu tava acompanhando o jogo do Corinthians com o Grêmio. Aham. Na hora que me aparece ali 2-0 o Santos, eu falo, mentira. a primeira reação que eu falo, Nem eu tava acreditando verdade. no que eu tava vendo, Não, cara. e na hora eu pensei, eu falei, cara, o Neymar tá jogando, será? E o Neymar nem relacionado foi. Não, o Neymar Ele não. tava no leilão, né, do Instituto. Ele não tá lesionado, né? Não, a questão é que o Neymar tava com... Tá de Covid, né, pai? na verdade ele já testou negativo, foi pro instituto, porém... Mas ele foi expulso. Rapaziada, ele Festa fez um gol de junina, né? mão. Ele fez um gol Festa de mão. junina, o cara quer curtir. É pô. verdade, Pega aquele é ver- atestado. Não, mas é Neymar é verdade. gente como a gente. Verdade, ele tá suspenso. Ele tá suspenso Tá pelo gol de suspenso. mão que ele fez. É mesmo. Então, assim, é um bom sinal pro Santos, Sim. né? Sem depender do Neymar. Sim. Não que consegue- Fortaleza seja muita coisa, né? Não, mas o Fortaleza é um bom time. Mas Tendo tá na em zona conta- também. Tá na zona, mas Exato. é um bom time. É um time chato de jogar, um time chatinho. Por, que por mais que o Voivoda tá mal pra caramba. Sim. E lá, né? É Fora que é de aquela casa. coisa, a gente já não tava com um aspecto muito bom nas últimas partidas. Começando, a princípio, que o último jogo com eles foi o fatídico dia, porque nós fomos rebaixados. E, assim, o Fortaleza Marinho. tá numa depressão fodida, né? Eles estão bem mal no campeonato. Sim. A gente ganhou dentro do Castelão, quase entregou. Pô, eu fiquei bolado quando tava 2-2. Tomou 2 gols de pênalti em 5 Dois gols de pênalti Isso em foi- 5 minutos. Foi seguido. Isso foi uma coisa que eu vi Impressionante isso aí. muito torcedor santista falando, que foi... O Kleber só vai colocar os moleque quando apertar. E que foi o Exatamente. que aconteceu, né? O E- Santos toma empate, vem os moleque E e quem aí faz o consegue terceiro virar gol? Fazem no completamente. E quem faz o terceiro gol é o poderosíssimo Guilherme. Rolês. Achei que era mas o Guilherme faz Amado. 2, né? Gente, de verdade. Faz 2. O Rolês, assim, é um cara que tem feito muita diferença. Infelizmente, ele não tem com quem contar ali no ataque. Sim. Porém, ele. Ué, não ele tem o encontra, Guilherme não tem Amado? jeito. E o Guilherme Amado é meio Rolaser... suspeito. Tiquinho? Não, gente, tá falando de meia. e o Rolaser é um cara que, assim, é uma grande contratação pro time do Sim, Santos. mais cara. Porque é um jogador que, pelo menos, acho que desde o ano passado, ele vem sendo muito observado pelos grandes do Brasil. Sim, ele se destacou bastante no Estudiantes, na Liga Argentina. Foi. Dependendo. Era algo Inclusive- que se esperava que ele fosse vendido talvez pra MLS por mais grana ou pra Europa, e ele veio pro Santos por causa do projeto que o Neymar... Não, e o Trouxe, Corinthians mesmo. O Corinthians, ano passado, Exato, isso buscou que eu o ia Rolaser falar. a temporada inteira. Não era pra ser o Garro, era pra ser o Rolês. É. Calhou que ele não veio e vocês, pô, descobriram uma peça-chave hoje no time de vocês, né? E eu vou falar um negócio. Eu acho que foi o melhor que aconteceu, cara. Eu prefiro... É que assim, é questão de peso da Sim, equipe. exato. Mas hoje, com o retorno que o Garro deu ao Corinthians, eu não sinto vontade nenhuma de voltar no tempo e ter um Rolaser, entendeu? Assim, hoje o Santos tá se desenvolvendo bem com ele. Ele é um cara, assim, que acha o espaço onde não tem. Pô, Sim, é bom jogador. então ele vai ajudar bastante o Santos. A questão dessa construção contra o rebaixamento já começou. A gente já tá lutando pra não cair, porque infelizmente é um campeonato que tá muito difícil. Ganhamos fora e foi ótimo, porque são 3 pontos que tira a gente da zona No confronto temporariamente. direto também, né? E os próximos jogos são simplesmente Palmeiras e Flamengo.
2 derrotas, né, pro Santos. Então... Dentro de casa os dois, tá? Por essa Vila situação, Belmiro. é muito importante Isso. mesmo você vir pra um Muito. confronto de 2 jogos desse com uma vitória, né? Eu vou aproveitar esse ponto que o nosso querido Marcão levantou, que o próximo jogo do Santos, depois do Mundial, né, que agora vocês vão ficar de férias. Depois Agora do Mundial. jogam os homens. Joga os grandes, As né? crianças descansam. Agora é a hora que vocês E aí, têm que ser um Botafogo e time. Fluminense. Mas ganhou pra tá lá, né? É difícil. Mas aproveitando esse gancho que o Marcão levantou, que o próximo jogo vai ser contra o Palmeiras, inclusive eu gostaria até de levantar que o Rolês era um bom nome, até mesmo pro Palmeiras observar quando Com o certeza, Santos com for certeza. rebaixado lá no final do ano. no né? final do ano, porque aí vai ficar mais barato e é mais fácil Sim. de buscar jogador. Então é um jogador que Aí dá vai pro trazer o Palmeiras Guilherme trazer. Amado. A realidade, Foi a cara do Abel pedir. a realidade não, é que não, os pelo palmeirenses amor de estão Deus. muito Não. iludidos, né, cara? Eles estão Muito. achando que porque estão no Mundial simplesmente vão meter a porrada em geral. Mas, papo reto, o Porto vai botar vocês pra mamar. Eu vou falar um negócio. Deixa No pode- Mundial, talvez não, mas no Santos nós mete. Não, sempre. irmão, Isso é fato. Isso, eu Fatos. sendo santista, eu sei que a gente vai tomar Então. couro, infelizmente. Porém, a gente tem a acontece. favor a nossa torcida, vai ser dentro de casa. E em Certo. casa vocês respeitam, certo? É, mas E ganha também. Não, Mas tem- não, também. não, calma aí, os calma aí. respiradores não tá eu ligado ia ali. mudar um assunto, mas eu vou falar um negócio. Cara, você me desculpa, mas o Santos e a Vila Belmiro não dá temor Não. nenhum. Não. Não, Nenhum. vamos entrar 10 nesse mil aspecto. pessoas. Eu vou sem falar um querer negócio. diminuir o Santos, hein? Se eu sou jogador, eu me sentiria mais temido em enfrentar o Santos no Pacaembu do que na Lógico, Vila Belmiro. lógico. Com certeza. De fato, na capital a gente tem, assim, um número de torcedor completamente diferente da Vila Belmiro. Até porque, por ser na Baixada, né? Todo mundo que consegue descer. Sim. Já passou do tempo de Por que, mudar. que o Santos não tá tendo essa campanha de conseguir jogar aqui na capital? Eu sei que vocês estavam atrás de jogar na Neoquímica Arena, se eu não me engano. Exato. Acabou não vingando. Vocês jogaram no Allianz, né? A questão é que aconteceu o seguinte. Os times, eles não querem. Querendo ou não, existe É. essa Tem essa rixa. barreira. Sim. Com certeza. Não tem jeito, existe essa rixa. Sim. Falando pelo que saiu nas notícias. Todos os jogos que tiveram na capital, que o Santos teve presente, a gente bateu o recorde de público nos estádios. E isso não é papo. Isso é uma realidade. verdade. E é um negócio que eu vou falar. Eu acho que é por isso que os rivais andam dificultando. Porque assim... Ninguém todo quer isso. Exatamente, porque por mais que o Santos esteja numa fase ruim, a torcida do Santos já não é uma torcida tão expressiva mais, mas assim, cara, pensando ali nos 4 de São Paulo, qualquer time que empreste estádio pro outro, o Vai torcedor encher. quer certeza. encher Com justamente certeza. pra zoar seu Sim. rival. Exato. Entendeu? E por isso que o Santos E vem é o que sempre conquistando tanto acontece. recorde. O São Paulo, ano retrasado, emprestou pro Palmeiras também fazer um clássico contra o Santos e um jogo da Libertadores. E o Palmeiras conseguiu lotar Não bastante. tem jeito. Conseguiu ultrapassar, inclusive, a questão das torcedores do São Paulo, né, de quantidade. Eu, como torcedor, eu não vejo problema nenhum em emprestar. Se também não. o Palmeiras ganha... Por que você tá puxando meu... Porque está muito perto. Tá com inveja de mim. E também Tá é o falando mais fácil que eu. acesso, né? Não, tô brincando, mas tipo... cara, pro Palmeiras, por exemplo, que é o meu time, é uma questão que entra grana, Exato. é uma Sim. questão que dá oportunidade de Cara, outros torcedores conhecerem o estádio. Mas eu vou falar um negócio. Entra a grana, entra. Mas compensa? Dá aquele ciúminho, né? De ver um cara vestido de branco. Dá, com certeza. Não, dá, lógico. Você vai olhar pro Allianz Pro Parque. clube. Imagina você olhar pro Allianz Parque e ver o lugar da Mancha um cara da Gaviões. Um monte de cara da Gaviões. O que você vai bizarro. sentir olhando isso? Não, mas É uma bizarro. coisa é você emprestar pro Corinthians, É. outra coisa é pro Santos. Exato. Então, por exemplo, a gente Pai fez ajuda o filho, a gente né? fez um jogo fora. A gente fez um jogo fora, o Palmeiras tinha que jogar fora. E aí o Allianz estava disponível, emprestaram pro Sim. Santos. Tudo Exato. certo, o Santos jogou. Não teve problema de quebradeira, de provocação nem nada. O Santos, eu nem sei se o Santos ganhou o jogo. Acho que empatou, né? 0x0. A gente empatou, eu tava Empatou lá. 0x0, o Neymar foi lá jogar a camisa. Não, é 0x0. 0x0, exato. É, eu lembro que o Palmeiras também emprestou pro São Paulo. O São Paulo foi eliminado no Paulista, dentro do Allianz, Nossa. pra Água Santa. Nossa. Então, Eu não sabia disso. então cara, às vezes é até melhor pro time. Tipo, imagina, o Santos, por exemplo, não ganhou no Allianz, o São Paulo foi eliminado. É mais uma questão pros rivais brincarem e zoarem também. Posso falar um negócio? Sim. Só o campeão paulista que não precisa de estádio emprestado e ganha título, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Cauã. Não. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Cauã. Quantos gols o Tigrinho vai fazer no Super Mundial? Não, solta a frase. Solta a carta, Tigrinho. Artilheiro, né? Palmeiras campeão, Tigrinho artilheiro. Artilheiro da onde, Não, cara? brincadeira. Nossa, cara, que isso? É, Você desmerecendo. é tão o bravo Tigrinho. assim, mano? Sinto muito, mas, cara, vocês não vão arrumar nada nem nesse grupo que vocês estão.
O grupo do É, Palmeiras quando o Santos começar no Super Mundial, a gente Calma, conversa. o grupo O do Santos Palmeiras... nunca vai jogar o Super Mundial. O Santos é mais fácil o Santos falir do que o Santos jogar o Super Mundial. Cuiabá bem. O grupo do Palmeiras é Palmeiras, Al-Ahly, quem mais? Porto e Miami. Inter de Miami. Porto e É Miami. Miami. Ah, passa. Ganha os 3 jogos. Não, pera lá. Assim, eu falo- acho que tem chance. Eu falo Ganha os 3 zoando, jogos. eu falo brincando, mas Não, acredito eu sei que vocês passam. Assim, de todos, o mais perigoso é o Porto, convenhamos. Sim. Não, sim. é que eu Messi e o vai Felipe... Vai jogar. Vai. Eu e o Felipe, a gente falou no episódio de segunda que o Felipe falou que era bom o Palmeiras pegar o clube mais fraco no início. Até que eu não falei isso, mas eu acho que eu é falei o bom contrário. pegar... Eu falei Não, que era mais fácil pegar o mais forte, porque você já começa ali, tipo... É que Mas você falou eu- pegando muito dos outros dois É que times, eu comparei né? com o Flamengo. Tipo, É. o Flamengo ele começa com Que eu- Esperance, que é eu o mais acho fraco. muito O isso Palmeiras de- começa com o Porto, que é o É. mais forte. Eu acho Aí, bom o isso que compensa porque... mais? Eu acho bom melhor pegar o Porto. Eu acho melhor Porque se pegar você também. ganha, por exemplo, do Porto, cara, os outros Já dois era. jogos, se você Já ganhar era. um jogo, você é Não, o primeiro do grupo. E eu vou falar uma coisa. Querendo ou não, Inter todos, Miami joga todos bola. os clubes brasileiros estão indo e eles sabem que, tipo assim, não vai arrumar nada. No máximo E quartas. aí, Oitavas, e aí, oitavas, e aí a ali tá questão bom. é... No máximo quartas. E aí, É. e eu nem acho que vão pras quartas. Mas aí é o que eu falo, tipo assim, se você pega já de primeira um clube como o Porto, Ganha confiança. exatamente o que eu ia falar. Porque assim, é bom você pegar um grupo fácil, é bom, mas vamos pegar, por exemplo, o Fluminense. O primeiro jogo do Fluminense é Borussia, não é? Não, o Fluminense estreia, se eu não me engano, contra o Ulsan da Coreia. É que Mas o Fluminense pega o Borussia. Pega, Tá, acho então que na vamos, segunda rodada. então vamos por aí. supor que o Borussia não é um time, né? É um mais- acessível. Exatamente. Mas assim, se ganha de um Borussia, cara, a confiança vai lá em cima. É que o grupo do Fluminense é muito fácil também, né? Se for o Sam e Não, É o tem um outro Ulsan, time fraco se eu lá. não me engano, Quem joga... tá no grupo da morte? É o Botafogo. É o Botafogo. Botafogo, Atlético, PSG verdade. e... E o Seattle Sounders. Seattle Sounders. A estreia do Botafogo Caraca. também. Vamos e aí, concordar? e aí a questão do, Elimina. do Botafogo. Se eu sou do Botafogo, eu prefiro de primeira já pegar um dos dois. Ou Atlético ou PSG. Cara, se Mas eu vai sou o começar Botafogo- com o Seattle. Sim. Se eu É, sou o um ponto. Botafogo, eu prefiro voltar no tempo e fala, refaz o sorteio, É. por favor. Pode abrir outro? A questão Claro, com Fica à certeza. vontade, Cara, é irmão. tudo nosso aqui, cara. A Red Bull tá Red dando Bull- essa moral pra gente. Deu uma forcinha aí, né? Só um ponto que eu queria levantar com vocês aqui. O Botafogo ele começa treinando com o mais fraco, que é o Seattle. Ganha, beleza. Talvez. Mas- Não é melhor pro Botafogo estrear com o mais fraco Ai. e ganhar. Que delícia boa, aqui, vem. rapaziada. Papo reto. Não é mais tranquilo pro Botafogo pegar o mais fraco e ganhar. E aí ele se preocupar em dar a vida contra quem perder de PSG e Atlético? Mesmo que não tenha chance? É porque eu vou falar um negócio. O Botafogo vem já de um Mundial de Clubes decepcionante. Mas é mais pela logística também que eles tiveram, né? É. Sim, mas assim... Cara, desculpa, mas... eu acho que o campeão da Libertadores, ele tem por obrigação chegar na final do Mundial. Não mais. Não, eu acho Não, que eu ainda acho tem. que não mais, Eu não acho mais, que não não, mais. eu acho que ainda Eu tem. acho que não Eu mais. acho que ainda tem. Mas Eu Essa acho que ainda questão tem. de ter mais um jogo e enfrentar... Super Mundial, não. Calma lá, vamos falar. Não, Essa sim. questão de ter mais mas- um jogo e enfrentar o campeão da CONCACAF é mais difícil. Não, e os clubes Nesse de caso eu fora, concordo. eles não estão mais fracos que nem era antigamente. Pô, você pegava o Al-Ahly e você Não, amassava. sim. Não existe Hoje mais o bobo no futebol. Al-Ahly tem Sim, com Koulibaly, certeza. esses caras Vamos- assim. Você tá falando do Al Hilal. Vamos pegar, Al-Hilal, da Arábia. perdão. Isso. vamos pegar de exemplo o Palmeiras. E o Tigres. E o quanto, Tigres? quanto que foi esse jogo? 20? Foi 2 a 20? 2020, 1x0 só de pênalti. É. Foi um Foi jogo do de igual pra Gignac, igual. né? Isso, de igual pra igual. Então, foi um jogo de igual para igual. Porém, se pegar ali no futebol, realmente, cara, o Palmeiras não pipocou. Foi um jogo, truncado, o Tigre conseguiu achar o Que nem eu resultado. defendi o Botafogo, vale até pior pro Palmeiras. O Palmeiras É. jogou a final contra o Santos no sábado, e aí na outro sábado já tinha que enfrentar o Tigres. E tipo, era no Mas Catar, aí- você fazer uma viagem de, sei lá, mais de 12 horas de viagem Um ambiente direta. totalmente Que diferente. vida difícil a de jogador de futebol, É, né, né? gente? Ganha pra isso, pô. Caramba. Mas aí, pô... Mas atrapalha. Exatamente. Atrapalha. Não, atrapalhar, É, atrapalha. Mas completamente. eu acho que não tira a obrigação, mano. É, né? Eu acho que o Sim. brasileiro, ele tem a obrigação de chegar na Eu final acho mundial. que hoje em dia não mais. Qualquer, A competi- questão monetária é muito difícil. É. qualquer competição que um time brasileiro tá presente, a gente é perigo. Essa é a visão. E, tipo assim, tendo Isso é em verdade. consideração, fora o time europeu que ganhou a Champions League, eu concordo com o Nicão. A gente deveria chegar pelo menos na final do Mundial, velho. Sim. Eu acho que é muito prejudicial pro futebol hoje se assistir final de Mundial, Real Madrid
E Al Hilal. Exatamente, e... Casablanca. Catapimbas sei o quê. FC. Não, é legal quando é uma zebra. Quando É. você percebe que o brasileiro é favorito e aí perde. Não, é legal quando você é corintiano e vê o Palmeiras. quando você é palmeirense mas, e vê o quando é corintiano. uma zebra, é legal quando acontece. Só que, tipo, quando é um time que você percebe que o brasileiro não é favorito, que nem, por exemplo, você pegar um Al Hilal hoje em dia, com certeza a chance do Al Hilal ganhar é muito maior. O Flamengo e o Al Hilal que teve, a mídia, obviamente, dava o Flamengo como favorito, só que o Al Hilal jogou muito mais bola. E não era o Al Tinha Hilal mais de time. hoje em dia ainda. O Era Al um Hilal outro de Al hoje Hilal. é muito melhor. Então, Muito melhor. Ah, pô. Muito melhor Cara, que o Al Hilal de Milinkovic, antes. Savic, Rubem Neves, Koulibaly. Mas aí eu acho que vocês estão pegando o Al Hilal da época Jorge Jesus invicto. Não, mas o time do Al Hilal hoje é muito bom. Sim, não. Sei lá, concordo. Mitrovic, Marcos Leonardo, É que Koulibaly. O Al Renan Hilal de Lodge. hoje, ele não é mais dominante na Ásia porque os outros times da Se Arábia reforçaram. também estão muito mais fortes. Sim. Mas, por exemplo, a gente teve sorte, por exemplo, do Al Hilal não estar no grupo com o brasileiro. O Al Hilal tem Sim. grande chance de passar no grupo dele com o Real Madrid também. É muito forte a equipe do Al Hilal, mano. Não é brincadeira. Pô, se trata de um time árabe que tem uma grana, assim, Imensa, absurda, velho. imensa. Absurda. Inclusive é o Hilal que vai pegar o time do nosso patrocinador, né? Red Bull Salzburg, Al Hilal, joguinho ali na fase Boa de sorte grupos. aí pra rapaziada Boa do Red sorte, Bull. Red Bull junto. campeão, vamos concordar? Não, já. Nada Mas que... perdão pela questão da marca aí, mas é difícil. Não, se vocês colocassem. Vamos sair do óbvio, vamos tirar Real Madrid, vamos tirar Manchester, vamos tirar PSG. Certo. Quem ganharia? Inter de Meião. Flamengo. Bayern. Inter de Milão. Bayern de Munique. Bayern de Munique. Flamengo. Cuidado, hein? Você fica falando da Inter de Milão, você já... Calma, Já entra em problemas aí. calma. Flamengo. Cara, é porque eu achava que a gente tava tirando todos os times europeus. Ah, Por isso que eu coloquei como favorito tá o bom. Flamengo. Porém, se a gente for colocar em pauta, Bayern é um puta timaço, velho. Não tem jeito. Cara, eu não sei, eu acho que... Vem de Inter, É Nicole. difícil, é difícil. Tá bom, eu vou de Inter também. Eu vou com o meu parceiro agora. Irmão, depois do sapeco que a Inter tomou naquela final, se fosse eles, eu nem viajaria pra lá. Você ficou sabendo do que aconteceu? O que ele falou? O último episódio, a gente falou quê? no Pra episódio quê? final de Champions, Isso. a gente tava falando sobre, aí eu falei, cara, eu vejo o PSG, eu vejo um jogo truncado, errei nisso. Falei, eu vejo um jogo direto, Mas ninguém pau a previu pau os também. dois, É. mas eu vejo o PSG com um favoritismo alto. Né? Eu vejo o PSG favorito. Justo. Não, porque a Inter tem uma defesa muito bem postada. Porque a Inter A Inter é favorita. Não, A a Inter, ela sofreu 6 gols contra o Barcelona, mas ela fez 7. Se bem postada foi 6, imagina mal. Cara, aí na hora que ele começou a falar isso, eu já... A Foi primeira 6x1, reação... né, afinal? 5x0. 5x0. É. 5x0. Na hora que ele falou isso, a minha primeira reação foi falar, para, não é assim. E aí ele defendendo, não, porque a Inter é muito favorita. Aí a gente chegou no final do episódio, fez aquela apostinha Fez a aposta. gravada. Gravou a aposta. Gravada. E no episódio seguinte ele fez o podcast inteiro com o boné do Corinthians. Perdeu. Nossa senhora. Cara, você tinha que ver... Todos vocês que estão assistindo, que estão nos ouvindo, vocês tinham que ver a cara que o Cauã fez a cada gol que a Inter de Milão tomava do Caraca, PSG. eu não consegui assistir com Impressionante. vocês, velho. Foi muito Impressionante. O Cauã ficou muito feliz. Mais uma vez ele aposta na Inter, né, Cauã? Inter, lógico. Campeã, pô. Não tem como. Meu Deus. Melhor time europeu. Não, mas de verdade agora, vamos tentar chegar... Não no consenso, opinião de cada um. Quem é o campeão desse Mundial? muito Vamos cedo levar em pra questão falar, que os eu europeus acho. vão dar a vida pra ganhar. Todo mundo vai dar a vida pra ganhar. Eu acho que o saudosismo no Ala futebol Madrid, é... Ala Madrid. Sempre. Eu Real acho que, Madrid. então, eu acho que a Ala questão Madrid. do saudosismo do Real Madrid ser o maior clube do mundo, Certo. eu acho que vai pesar muito por ser uma competição nova e uma competição... Não, mas é onde- todos dando o sangue ali. Sim, porque Ah, o PSG. essa é a questão. Não, com A certeza. FIFA, ela tá investindo muito nesse campeonato pra todo mundo ver ele como o principal campeonato Inclusive, do futebol mas daqui uns 2, 3 Mas anos. os europeus, pelo que a gente sabe de notícia, tá cagando pra isso, né? Como Não, assim? vou dar aquele- Sério? Vou dar aquele o parabéns. Xabi Alonso falou que Ele vai usar pra possivelmente teste. ele vai usar pra teste. Eu vou dar aquele parabéns pra FIFA que escolheu os Estados Unidos como sede, porque basicamente nenhum dos jogos que a FIFA vendeu lotou. Só os únicos clubes que venderam todos os ingressos foram o Real Madrid, obviamente, e o Boca Juniors. Os únicos que venderam todos os ingressos. A FIFA chegou a colocar ingressos a, sei lá,
Se eu não me engano, eles fizeram uma promoção pra estudante. Exato, era que isso eles que eu ia falar. pagam $20 e levam 5 ingressos. Era isso que eu ia falar. Que bizarro. É. E aí, cara, a questão é... O dinheiro fala muito mais alto. Claro. E aí eu acho que uma das coisas que prejudica é a vontade da FIFA em colocar mais coisa, tipo uns Querer frufru forçar. que não precisa. Ó, hoje teve uma informação de que nesse Mundial, nesse Super Mundial, os jogadores devem entrar como entram na NBA. Vai Então, chamar um jogador por vez. Exatamente. E O aí time faz aquele cerca negócio ali, que- vai falando e um vai Com entrando. todo respeito, não precisa dessa frescura. Não precisa. Não existe isso no futebol. Não. Vai ser muito legal de ver e tal, entretenimento, americano só gosta disso, né? Mas, cara, não existe... Americano, primeiro, nem sabe jogar bola. É que E aí eles tão querem fazendo um negócio pra vender eles. o futebol nos Estados Unidos por conta da Copa, Cara, mas né? não pega, não É pega. 2030 ou é 26 que vai ser lá nos Estados Unidos? Nossa, 26. calma. Se levanta e sai. Um ano pra Copa, o cara não sabe o país. Cara. Né, nem o principal sede. É Estados Unidos, México e Canadá. E o cara não tem essa informação. Ah, esquece. Mas aí a questão então vamos fechar Mundial. Quem dos Eu não falei brasileiros o meu vocês acham que campeão, passam? Que vai ser o Flamengo, campeão, todo mundo sabe que cara. vai ser o Palmeiras, né? É lógico. Marcos, Acho que tá na hora da gente abrir essa porta. quem dos brasileiros você acha que passa? Cara, eu acho que o Flamengo Que é passa ou que favorito. chega mais longe? Não Pode falar tem mais jeito. de um? Só. O... Assim, Não, o Palmeiras passa das passa, fases de Palmeiras grupos. passa. Não, vamos Palmeiras o que chega passa, mais sim. longe, então. Tá, eu tá acho bom, que todo tá mundo bom. chega na Gente, mesma fase. Vamos entrar no consenso que o Flamengo tem um elenco pra bater de frente com os europeus. De verdade. Mas qual é o Talvez, europeu? O Porto? O Salzburg? cara, eu acredito que se a gente tiver um Flamengo e Borussia Dortmund, o Flamengo dá trabalho pro Borussia Dortmund. o Borussia é irregular Ah, também. o Palmeiras também. Todo respeito, o Palmeiras também Cara, dá. Palmeiras e Flamengo, eu coloco os dois no mesmo patamar. Não acho, cara. Eu acho. Eu não coloco no mesmo patamar de elenco, porque eu acho o Flamengo melhor. Só que o Flamengo, ele é um pouquinho... Tá se mostrando um pouco irregular na temporada. A Libertadores mostra isso. A gente falou isso no último episódio. O Palmeiras, eu também não tenho confiança no Palmeiras em jogo grande. Então, tipo, eu não sei como é que o Palmeiras vai se comportar nesse Mundial. Mas, em tese, são os dois favoritos. O Botafogo... Eu queria muito colocar o Botafogo como favorito, porque o Botafogo foi o time que, pelo menos em questão de transferência, foi o que mais se preparou bem. Tipo, vendeu jogadores pra depois do Mundial e trouxe 3 contratações certeiras ali. Cara, o Joaquim Correa, que é da Inter de Milão, Quem o Palmeiras trouxe? pro Mundial ninguém. Tigrinho! Tigrinho! Eu acho que se fosse o Santos, a gente tava até com o Yaya Touré, mas não vou colocar cara, em pauta, O né? Mundial do Santos é Eu vou- tentar não cair pra Série B, sim. Eu vou falar um negócio que é assim. Eu acho que. Eu falei isso, eu conversei bastante isso com o Marcos no nosso episódio. Sim. E eu falei que é um negócio que eu acredito firmemente. Eu acho que no futebol atual, nenhum brasileiro tem o nível técnico da Europa. Jamais. Entendeu? Exato. E aí a questão eu acho que se for pegar os mais próximos, com certeza Flamengo e Palmeiras. Exato. Mas eu acho que assim, eu acho que Flamengo e Palmeiras vão para as oitavas, os dois caem nas oitavas. E eu acho que se um dos dois, ou se até os dois caem na fase de grupos, eu vou falar que eu não fico surpreso. Sim. Eu acho que não é uma surpresa. Times pequenos irão surpreender. Eu falei, a gente falou no último episódio, eu cheguei a falar que o Flamengo tem mais chance de cair por causa que tem o Los Angeles. O Los Angeles é um time Um bem time encorpado. time chatinho. No grupo do Palmeiras, eu não, sem ser o Porto, eu não vejo nem o Al-Ahly como ameaça e nem o Miami. Cara, o Miami pode até ser por causa dos jogadores que tem. Tem o Messi, o Busquets, o Alba e tal. Só que o resto do time é horrível. Sim. Cara, o time da Inter é porco. É horrível, horrível, horrível. Aí, os Tipo, eles tomaram 5 na cara semifinal lá grande da... tem que ver o dia. Eles vão da querer CONCACAF. jogar no dia? Tem que saber também. tem essa. Mas eu acho que Botafogo e Fluminense não arrumam nada. infelizmente. Eu acho que passa. Eu queria que o Fluminense passasse também. Seria Cara, eu legal de ver. queria ver todos os É. brasileiros ali no mata-mata. Você já, Seria muito interessante pegar, assim, tipo, ver bastante confronto, mais confronto do que a gente já espera entre Isso, Europa e Brasil. você já parou pra pensar numa possibilidade de um brasileiro... Claramente, é longe. Mas imagina um brasileiro sendo campeão do primeiro Super Mundial, cara. Cara, eu vou te Cara, falar um negócio. Eu já acho que vai ser um feito gigantesco em ver um brasileiro nas quartas. Então, tipo assim,
Se passar disso, mano, eu vou achar que eu tô O Palmeiras sonhando, não cara. pode ter mundial, rapaziada. Não existe isso. Não, e aí- Mas não vai ter o Mundial, vai ter o Super Mundial. Exatamente. É outra coisa, é Não, outra imagina, tipo, a maior piada vocês é o esquecem a Palmeiras. cachaça. O Palmeiras a maior Nossa, piada aí é que o eu Palmeiras me não encho tem de mundial. cachaça. A maior piada é que o Palmeiras não tem mundial. Certo. Cara, se o Palmeiras ganha o mundial mais importante da história do futebol, Acabou a discussão. acabou o futebol. Acabou Irmão, o futebol. Acabou o mundo. Meus amigos Não. palmeirenses, eu não vou querer... E aí eu Não, vou mas falar um é- negócio, e aí eu vou bater o peito e eu vou ser homem de falar que o Palmeiras é o maior time do Brasil. O maior time da América, se Maior ganhar time do os- mundo. Do mundo, não. É o maior time do mundo Não, mas na é- atualidade, se ganhar, exatamente. Não tem o que discutir, cara. Só pra dar uma encerradinha nesse assunto, eu acho que fica um consenso aqui que pela primeira vez... É muito difícil ter essa dimensão, porque, tipo, a gente é brasileiro, a gente chega numa Copa do Mundo de seleções e o Brasil é favorito, a gente sempre espera que o Brasil vai ganhar. Exato. Mas nessa Copa do Mundo de clubes, que a gente tá claramente abaixo, cara, a gente vai ter uma visão mais ou menos de como um torcedor da Coreia do Sul, por Sim, exemplo, tem. sim. Tipo, nossa, Sim. se Aonde ganhar chegar um vai jogo, surpreender. se passar de fase, nossa, é festa. É. É. E eu acho que é mais gostoso você assistir o futebol assim. Eu acho também. É Porque- bom, cara, não tem É sem jeito. expectativa. Exatamente. Tipo assim, qualquer coisa que vier, mesmo que seja pouca, lucro. você fica feliz. Você age como uma realização. Essas épocas do ano, Olimpíadas, Copa do Mundo, E Libertadores. a gente vai ter todo ano agora um evento evento grande. esportivo. Sim. É o sim. Super Mundial agora, Copa do Mundo ano que vem, Copa do Mundo Olimpíadas. Feminina no Brasil em 2027, Olimpíadas Olimpíadas em 28. 28, aí de novo o Super Mundial em 2029. Que eu vou Quinta falar um Copa. negócio. Impressionante. O Arthur Elias vai trazer a primeira estrela pro Brasil feminino. Cara, queria, hein? Vai trazer. Sonho. Vai trazer. Fomos Martinha, pro jogo. campeã. Outra promessa aqui que eu vou lançar, 2027, daqui a 2 anos, A Martinha. eu e esses caras aqui vamos estar juntos na Copa do Mundo. Amém, Com certeza. amém, Pelo com menos em um certeza. jogo a E vou- gente e vai vou- estar. e vou falar Na um negócio. abertura, eu quero ir na E vou abertura, falar um rapaziada. negócio. Com a camisa da logo do apito inicial. Vamos lá. Ó, a gente já tá fechando grandes parcerias aqui, quem sabe, né? Quem sabe? Ó, a gente tá... Não custa sonhar, né? Esse episódio eu pretendo que seja bastante longo, Sim. por ser o último. Eu quero conversar, eu não quero me preocupar com o tempo. Sim. Principalmente que a gente tá aqui tomando um Red Bullzinho, mano, A gente só não maravilha. pode A gente esquecer vai da tá- dica que a gente vai estar fazer. energizado pra isso. Mas eu acho que já dá pra gente começar a falar de um dos principais assuntos. Antes eu só queria. Tá. O Marcos, a gente falou de Santos, né? E a gente ficou muito pouco no Neymar, mas hoje saiu uma notícia de Verdade. Joseph Mourinho falou que quer o Neymar no José Fenerbahçe, hein? Mourinho. José Mourinho. É agora pra minha Será que não sai? felicidade- Pessoal, tudo não se passa de uma mentira. Já saiu, já confirmaram. Não Neymar faz não parte sai? do planejamento. Certo. Neymar, dia 29, se eu não me engano, ele vai anunciar. Perguntaram pra ele no leilão, uma chance de 0 a 10, a chance é 7. Porém, Nossa, o pai do 7 Neymar, é aquela balanceada, né? a gente não sabe no que não é nem acreditar. certeza e nem- Fenerbahçe, Cigana Mas aí eu vou, ali, mas eu vou Champions. falar pra você, eu te perguntar um negócio. É claro que assim, o amor pelo Neymar tem que ser muito grande, com certeza. Mas Acho que você vai levantar um ponto que eu vou concordar você com acha que hoje, será que não é mais benéfico não ter Neymar? Não acho. Cara, é que a questão não se trata apenas dentro de campo. O que o Neymar tem feito para o Santos fora de campo tem sido, assim, essencial. Então, mas daí Eu o vou- Neymar, sem ser jogador do Santos, consegue continuar Eu fazendo. Não, vou, eu vou porque ele surfar não tá nesse aqui. ponto. Eu vou Entendeu? surfar nesse ponto que o Nicão levantou. Retorno esportivo, dentro de campo, o Neymar não deu nenhum pro Santos. Isso é um fato. Sim. Jogou muito pouco. Exato, concordo. Em questão de estrutura, ajudou bastante o Santos. O Santos é um clube que está buscando entrar no século XXI, finalmente. Exatamente. Mas o grande ponto que eu queria levantar, e que se foi levantado nas últimas semanas devido à polêmica do Neymar de renova ou não renova, é que o Neymar tem dado muito prejuízo financeiro pro Santos. O pacote Neymar custa muito pro Santos e o Santos não tem condição de pagar. Tanto é que o Santos deve, sei lá, acho que se eu não me engano, 80 milhões para ele. São 20 milhões de São, cada mês, né? Ele ficou mais que ou é menos... o direito de imagem, né? Isso. Direito de imagem. E, cara, 80 milhões é Que vamos combinar, muita grana. nunca no vai futebol. pagar. Mas não é vai, que- não vai. Nunca vai pagar. Mas não é à que- toa a gente já parcelou, porque, gente, Sim. o bagulho é louco. E aí, Não, mas muita é gente leva... desculpa, Aham. calma. Muita gente leva em questão que talvez o Neymar pai e tal estejam fazendo isso para enfraquecer o Santos financeiramente. E aí, quando o Santos virar SAF, ser mais fácil de comprar, é uma uma Sim. boa e estratégia. é um ponto. É É uma uma boa coisa que estratégia. o Atlético Mineiro fez, o Menin fez isso com o Atlético Mineiro para comprar. Então, a gente não sabe o que esperar do Santos. A gente não sabe se vai ser benéfico ou não. Mas é que o Santos também, ele deve muito ao Neymar em questão financeira, lógico.
Só que o Santos você vê muitas melhorias depois do Neymar, assim como o Marcos falou, né? Então a gente começou a se falar muito mais de um estádio novo pro Santos depois Sim. que o Neymar veio, na capital ou ali em Calma aí, Santos. não vai rolar. vamos Não vai falar, rolar. vamos Não, falar um negócio. dificilmente Deixa, rola. deixa eu já perguntar também um outro negócio pro Marcos. Estádio novo na Praia Grande, você acha legal? É estádio de areia? Não, vocês é que vão na fazer? verdade. É que na verdade não é um estádio novo, é o nosso CT. Ah, O que vai ser mas a novo primeira vai conversa ser era o CT. estádio. Não, sempre foi CT. A bom. princípio, tava se cogitando tem Cubatão. Nossa. ruim. Péssimo. Porém, a gente sabe que o lugar do Santos é em Santos. O jogador vai morrer de Infelizmente, jogar no isso Cubatão. atrapalha a gente, porque o essencial deveria ter um estádio em São Paulo. O pai dele tentou... What? Quê? Não, nem precisa repetir. Então, porém, comprou o CT, vai fazer um CT, um puta de um CT, vai ser tipo assim, bizarro pra fazer dinheiro ali. Então agora o CT Rei Pelé vai ficar para os meninos da Vila e para as sereias. CT Rei Neymar. E para as sereias. E agora vamos ter um CT na Praia Grande, que vai ser um CT completamente modernizado, completamente diferente, uma estrutura que o Santos merece. E essa questão de estádio, a gente não sabe o que falar, porque faz um papo de uns 4, 5 anos que tá em papo com a W Torre. Sim. A princípio é pra ser em Santos, porém a gente já não sabe nem se vai sair. Olha, eu tenho duas perguntas pra você. Pode mandar. Você puxou essa questão da W Torre. Se for pra fazer um estádio novo, moderno pro Santos, mas na cidade de Santos, você não acha que é muito prejuízo, não? Eu acho. Muito Porque, melhor tipo, fazer na capital. Não vai encher, cara. Não vai encher, vai gastar muito dinheiro, vai ser pior que o Corinthians, na minha visão. Assim, Eu acho que não vai pior. ter condição de pagar. a gente tem que colocar em pauta que os torcedores do Santos não estão em Santos. Exatamente. Esse é um ponto. Tudo bem, eu exatamente. entendo que a gente tem um monumento, é a Vila Belmiro. Pra mim, podia deixar lá, como monumento, assim como o Morumbi é. Sim. Não, Mas- o Santos Não, podia e- fazer meio que 2 estádios, Exato. né? Um na capital, Não, joga por na exemplo, Vila. então, tipo assim, de vez em Exatamente, quando, que nem o faz Palmeiras. um jogo ali na vila, tranquilo, pô, Paulista, legal. né? Pô, legal. E aí, outra pergunta que eu queria fazer, e agora uma pergunta mais séria, você vai ter que responder seriamente. Se o Santos for rebaixado esse ano, você não acha que vai prejudicar todo esse projeto que o Santos tá tendo? Cara, a realidade é que, assim, em 2023, eu não tava crente que o Santos ia cair. Tanto que Certo. se alguém me perguntasse, eu falava, pô, não vai cair, tem time pior. Porém, quebrei a cara. Eu tava no jogo do rebaixamento, eu tava na Vila Belmiro. Que trauma. Hoje eu já olho com outro olhar, assim. Eu já tô Cara, me... foi o dia que eu acho que eu fiquei mais Mano, eu fiquei muito feliz. louco também. na minha Muito vida. feliz. Nossa, não, sim. Eu tava mas torcendo legal. muito pro Mas- Vasco não cair. Mas eu fui dormir com dor de cabeça, cara, porque Nossa. foi uma rodada tão louca. Foi que louco. sabe aquele canal do Premiere que aparece todos os jogos ao mesmo tempo? Aham, Eu liguei aquele e o era... mosaico. Tava viciado Cara, já. era tudo. E eu tava ficando maluco já. E chegou mais no final, cara, eu tinha largado completamente todos os outros. Eu tava alternando entre Santos e Fortaleza Vasco e Bragantino? Vasco e Bragantino. E eu tava, mano, mudando cada um. Cara, na hora que sai... Eu não vi o gol de cobertura, o último gol. Porque naquela hora o Vasco tinha... Tinha acabado de virar o jogo, né? Há 5 minutos atrás o Vasco Sim. tinha virado o jogo. O São Januário tava assim, explodindo. Sim. Eu fui pro jogo, na hora daqui a pouco eu começo a ouvir o narrador. Tem novidade, Santos rebaixado, sei o que. Aí Nossa. apareceu o gol de cobertura. Eu falei, não. Uma coisa que eu gostei bastante desse dia foi que o Palmeiras tinha acabado de ser campeão Telinha brasileiro. dividida? O Palmeiras estava comemorando o título no Mineirão contra o Cruzeiro. E aí dividiram a tela pra colocar o Santos tomando o gol do Fortaleza. delícia. Palmeiras foi Antes- campeão antes aquele de ano. continuar- 2023. No mesmo dia. Antes de continuar a pauta, eu quero deixar bem claro uma coisa. Pra vocês verem quão bizarro foi. A queda Você de um... chorou? A queda de um grande repercutiu maior que a Era isso vitória eu ia do falar. Palmeiras. Era isso que eu ia falar. Isso é uma grande verdade. Isso é a grande verdade. Aquele desenho de Mas eu tenho um campeonato foi argumento. tão... Não, e É. eu não vou nem colocar na questão de é porque é o Santos, é porque é o Palmeiras. Não, também tem esse ponto. Mas a situação Sim. do campeonato e a situação, por exemplo, de um time que nunca foi rebaixado, Mas- um time sim. considerado o maior do Brasil. E tipo assim... A cara, questão dessa rodada em si foi que o Palmeiras já tinha sido campeão antes. já O era Palmeiras matematicamente campeão. Então já é Então, outra tipo, história. era um festa jogo do ali... título só. Era só o jogo da festa do título, levanta a taça, Ah, tá. Botafogo depressivo. Mas igual, a pergunta que eu fiz agora pra você, eu acho que é grande o sinal disso. Tipo assim, a gente lembra mais do rebaixamento do Sim. Santos do que do título do Não Palmeiras. tem jeito, Sim. cara. Depende, Não, e é lógico depende. que- E sim, eu Depende. chorei, rapaziada, pra caralho. Não, e é lógico que assim, qualquer time na posição do Santos, um time grande, vai repercutir Vai, mais. Mas, tipo, eu acho que esse Brasileirão como um todo foi o maior Brasileirão que a gente teve em pontos corridos. Sim. Tipo, foi a maior reviravolta que a gente teve por um Muito. campeão.
Verdade, Em questão de verdade. rebaixamento, Mano, foi o ano do o todo maior mundo- jogo Todo que mundo a que, gente lembra teve. desse Brasileirão lembra de 2 pontos. Lembra do Palmeiras sendo campeão da derrocada do Botafogo Sim. e do Santos rebaixado. É mesmo. São os 2 mais marcantes. E esse ano tá caminhando pra isso, porque a parte de baixo da tabela tá muito igual. Sim. Assim, Pô, se isso acontece de novo, ia ser um sonho. Olha, Pô, de verdade, a gente Não, a tem gente já sabe que uma Fortaleza, vaga é do Mirassol, né? Discord, Mirassol, Discord. que você zicou no primeiro episódio. Hoje tá, se eu não me engano, na parte de cima da tabela, hein? Tá. Parabéns aí, Tá indo Nicolas. muito bem. Mas só... Mas imagina o Fale. Mirassol pega uma vaguinha na pré-Libertadores. Pô, eu me mato. Nossa, Isso Mirassol seria- na Libertadores, Cara, Corinthians na seria- Sula. Não, acaba- Nossa, esse é o melhor dia da Mano, minha vida. acaba a minha carreira como jornalista Não, e ela nem nem começou. começou. É, exatamente. A gente falou bastante de rebaixamento. Se eu não me engano, tem Fortaleza em 18º. Fortaleza, Santos já saiu. Fortaleza, a briga é Fortaleza. Inter tá na zona de rebaixamento. Mal, hein? E a gente falou bastante que o Inter tava na briga pelo É brasileiro no verdade, é começo. verdade. A gente falou. Fort- Nossa, e a gente falou bastante. Isso. É que o Inter ele cai muito, né, com o Roger Fortaleza, Machado depois. Inter, Vitória, o próprio Santos e, se eu não me engano, São Paulo está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Mas é que a questão do São Paulo é que o São Paulo, por mais que é um time que ele não sofre muito perigo, mas é um time que, assim, não tem objetividade nenhuma dentro de campo. É um O time Zubeldia sem já já vai embora, rapaziada. Sem sal, sem De sal. verdade. É um time completamente perdido ofensivamente. Fica Então, aqui. assim, pô, se for pegar em questão, acho que de estatística, o São Paulo deve ter empatado mais, quase Empatou, 50% do Sim. campeonato até então. Quantos jogos foram até agora? 10? 11. 11. 11? 10 pra quem disputa o Mundial, E 11, 11 pra quem não joga nada. Cara, depois que eu falei isso, eu fiquei até curioso pra ver quantos empates o São Paulo tá Eu Cara, acho são que foram muitos. 7 ou 8. 7 ou 8 por aí. 7 Empatou ou 8. muito, São O Paulo. Zubeldia- muito. eu já bato nessa tecla desde o início do podcast que eu falo. O Zubeldia é aquele técnico. Você sabe que ele vai cair, só não Só não sabe, sabe se quando. quando, É. Você Eu já falou falo isso, isso eu fui desde o contra e início. agora, É. mano, você tá certo. Cara, é E porque ele insiste muito. Cara, o Luciano de Meia é um Não dos dá, não maiores dá. absurdos do Não planeta Terra. Que o Diniz acho que começa Mas, com isso. mas aí é um negócio que eu loucura. vou falar que eu acho que é um problema do São Paulo em geral, que é o que eu falei uns episódios atrás, que é o São Paulo, ele ajoelha muito pra gratidão. Então, tipo assim, o São Paulo é muito grato a jogadores que, assim, É o Santos, porra. Cara, É o Santos. mas você quer ser grato, por exemplo, com o Luciano, põe ele de 9. Cara, você põe o... eu fui muito preciso. O São Paulo tem 12 jogos no campeonato, 6 empates. 50% do Impressionante. campeonato, o São absurdo Paulo isso. empatou. E é um dos pontos que a gente sempre bate bastante, inclusive ontem eu tava conversando com amigos meus são paulinos, é que se tem um momento perfeito pro São Paulo fazer a demissão do Zubeldia agora, Agora. tem ali 15 dias de férias, mais um mês pra voltar a jogar, é a chance de você trazer um treinador, e o São Paulo decide manter Mas o daí vai Zubeldia. trazer quem? Cara, desculpa, qualquer um Qualquer é melhor um. que o Zubeldia. Não, tá. Vai não- nos Ramons? Ramon, Caixinha. Emiliano, não sei. Tite, Pedro Caixinha. Não. professor Não Tite acho, no não, São meu Paulo, Deus do céu. Na verdade, eu a acho volta de Hernan Crespo, Não. Hernan Crespo? o Crespo Cara, é ídolo do Eu São acho, Paulo, eu quase. acho o Crespo muito injustiçado. Eu também vocês acho. sabem que o Tite, previsões é de Santos, né? Porque, Já foi o Se Cabo ele já Xavier, colocou auxiliar, filho. exato, é que na verdade se ele fosse agora, seria uma traição pro Corinthians. Porque ele falou que Se tá ele doente. for depois, é um absurdo. Cara, é uma traição. eu acho que É, não mas- tanto mais. Eu acho que o é. corintiano, ele... É lógico que assim, a partir do momento, se o Tite resolver voltar, é lógico que o corintiano vai aceitar de boa. Só que a mágoa que o corintiano hoje tem do Tite já virou um negócio maior do que a gratidão por 2012. É. Porque, cara, foram 2 vezes e foi realmente uma facada nas costas. Então, Mas- assim, o Tite fala, eu não quero trabalhar no Brasil. 2 semanas Mano, depois quem ele acerta precisa o de Flamengo. Tite quando Cara, você tem o Dorival? Você tá curtindo o Dorival? Assim, o Dorival, você acha que vai sair? Como é que tá? Porque eu não tô O acompanhando Palmeiras Corinthians. irá derrubar o Dorival. Eu cravo aqui. Pô, eu acho que vocês vão ganhar a Copa do Brasil, sendo bem sincero. O Corinthians... Papo- Corinthians vai ganhar? De verdade. Que absurdo. Vocês têm que lembrar que o Dorival é copeiro. Então. Sim. O Corinthians de Dorival, no geral, ele não melhora com ele no comando. Eu vejo melhoras defensivas de Dorival no Corinthians. É um time que sofre menos defensivamente. Mas o trabalho do Ramon nem se compara.
A torcida foi muito injusta com o Ramon. Foi. E assim, diretoria também. Quase que ele veio pro Santos. e graças eu não a vou Deus, trazer, meteu marcha. o Ramon como, tipo assim, Ai, buceta. ele é o cara. Isso, cara. O caso caindo aqui. Deu Eu sei que você câimbra. não só participa duas E eu vezes. não digo que Rapaziada. eu não digo que o Ramon é assim, o maior técnico do mundo, muito importante pro Corinthians, não. Foi importante pela situação, pô, traz um título paulista, o Corinthians há muitos anos sem ganhar. Mas assim, não era. Você não conseguia ver o Corinthians se encantar com o futebol pra ficar mantendo ele Não. no cargo. Mas assim, cara, numa situação. Eu falei mesmo, no episódio da demissão do Dorival, eu falo que pra mim é Demissão um do Dorival? erro. Demissão do Já tá Ramon. antevendo o que vai acontecer, hein? Eu falo que eu acho que é um erro, cara. Eu acho que é um erro a demissão do Ramon. Tinha que continuar, cara. Pós-título, principalmente. Exato. Mas, tipo, Exatamente. acho que se fosse uma demissão pra você trazer o Tite, seria legal, pela questão da identificação. Agora, uma demissão pra você trazer o Dorival? Rapaziada, Mas é que- Tite mas é que- foi do Santos. Mas é que a gente tem que contar que quando o Ramon é demitido, é 99% de certeza que o Tite voltaria, né? Isso. O negócio, segundo eu, o negócio cancela no Sim. dia que o Tite deveria estar em São Sim, Paulo. mas é que a gente fala muito do Dorival também, mas o Dorival tem, até a seleção brasileira, ele vinha muito bem. Ele Mas ganha aí com a você tá falando primeira de Copa 2 do anos Brasil. atrás. Ah, mas, pô, Caraca, fazem 2 2 anos é muita coisa. E um ponto que eu vejo no Bizarro. Corinthians do Dorival é que, cara, ele dá esse salto da seleção brasileira pro Corinthians e, sinceramente, eu Salto? vejo... ele sai de um pro outro, né? É a queda, né? Que regresso, cara. Tá bom, é melhor que tá desempregado. Mas, tipo... eu não vejo... Eu vejo o Corinthians jogando da mesma forma que a seleção brasileira. Você não vê o Corinthians desempenhando bem. O Corinthians... a seleção brasileira, a gente batia muito que não conseguia atacar, não conseguia fazer os gols em seleções mais fracas. O Corinthians, ele pega times mais fracos e também não consegue desempenhar tão bem. Um jogo que eu tive essa impressão mais forte foi a questão do Vitória, em Itaquera. Eu tinha quase certeza... Era o jogo ali pro Corinthians conseguir fazer... 2-3 e o Dorival mostrar que ele tinha chegado. Mas o Corinthians empata em 0-0 e aí mostrou que o Dorival ainda não estava conseguindo melhorar o time. Não, e o Dorival, ele dá uma declaração, acho que foi hoje ou ontem, que na opinião dele, para um jogador encaixar num clube, ele precisa de pelo menos 80 a 120 jogos. Não dá. Cara, isso é um Desculpa. absurdo. Isso é número... Isso é Isso é um loucura. absurdo. Isso é Um jogador loucura. para ter 80 a 120 jogos são números de jogador que... Titular Ídolo, absoluto e ídolo, ídolo. Não, 2 anos. Isso é 2 anos, Cara, é pelo um menos. absurdo. Como Não. que um jogador precisa de 2 anos pra... De- Porra, Com todo Ah, respeito, desculpa. um cara que fala isso Tá, é... Nicolas, de verdade. Tchau. fiquei irritado. Uma pergunta de Todo. coração. Você aguentaria ver 80 a 120 jogos de Félix Torres no Timão? Eu não aguento ver 80 a 120 jogos de Corinthians. Imagina de Félix Torres. Não, mas com todo respeito, Impressionante. um cara fala isso é tchau, rua. Não, pô. Desculpa. Cara, Não é dá. absurdo. Pensa o Absurdo. Thales mágico, o Rapaziada. Chavinho, o Zaz. Não, mas ele Ah, tá... cara. Sendo tá pra desligar. 80 a 120 jogos. Esse foi o ponto que eu bati, Tá não, porque eu vejo o Dorival, Tá ele não piscando. muda nada. Ela já fica, já. Ele não muda absolutamente nada da seleção pro Corinthians. Tanto Desculpa. é que o Corinthians, ele empata com o Grêmio ontem, Tá. e na coletiva, ele fala que, nossa, toda vez ele tá batendo nessa tecla, o time tá melhorando, vamos encaixar. Ah, mas querendo ou não, ganha. é lógico que ele vai falar isso, né? Ele nunca vai desculpa. minar o trabalho dele. Mas que trabalho. Essa é a questão. Aí é uma questão. Bom, eu já falei antes, eu cravo aqui de novo. O baque que o Corinthians vai tomar depois da Copa do Brasil pelo Palmeiras vai ser grande. Eu acho que o Dorival não dura até o final do ano. Eu acho que o Palmeiras vai passar. Ei, você falou que o Corinthians ia ser campeão? Não, calma. Eu tenho um ponto. Exato. Ué. Eu fico no contraditório. Assim, eu acho que o Corinthians tem grande chance, sim, de ser campeão. Por quê? Porque o Dorival, ele é copeiro, ele vai focar mais na Copa do Certo. Brasil do que no Brasileiro. Com o Sul-Americano vocês já foram eliminados, né? Não tem mais nada pra jogar o E, Corinthians. porém, tem esse fato. Se quer ser campeão, vai ter que passar pelo Palmeiras. E o Palmeiras é um time que eu acho que vai vir com sede de vitória. Porque Não, Com ódio. o Palmeiras vem machucado Vem pelo com Palmeiras. ódio. O Palmeiras vem machucado. bizarro. E aí, só que aí a questão, eu acho que realmente pode acontecer. Eu acho que a chance de acontecer a zebra e o Corinthians passar não é baixa, não, cara. Eu acho que porque não é é clássico, baixa, não. é clássico. Sim, então. Eu acho que pode acontecer bastante, cara. O Corinthians, ele tem um tempo ali de trabalho, vai ter um tempo pra se organizar. E vem janela de transferências, né? Exato. chegando. Vem Igor Vinícius para o Timão. Nossa Senhora. Grande contratação. Que bizarro. O novo cara. Cafu. Fala disso, cara. Jesus Traga Cristo. Pelo um amor Messi. de Deus. Vamos mudar de assunto? Vamos. Vamos falar de Vamos coisa mudar boa? assunto? Não, pra mim você falar do Igor Vinícius acabou o dia pra mim. Vamos, pra gente fechar, a gente já tá falando, já deve... Pô,
Uma Temos hora fotos pra pra mais. tirar. Episódio cara. mais longo, hein? Então. Não, Queria mas até eu quero agradecer. render. Se você tá ouvindo isso e vendo isso até agora, Não, parabéns não pra tá. você, hein? E ó, ó, Rapaziada, Parabéns. uma pergunta. Ô, estamos falando aqui há muito tempo. E por que vocês estão com tanta energia? Ah, o quê? Com certeza, não tem jeito, né? Red Bull, Aqui, ó, né, ó, filho? Rapaziada. mais uminha, Reiterar, por isso que a gente Red tá falando Bull. bastante aqui, cara. mais uminha aqui, ó. Se a gente não tivesse com a Red Bull presente, com certeza não estaríamos estaria há dormindo uma aqui já, hora acabado, falando. com Já certeza. estaria acabado já. Tipo, energiazinha. Fortaleceu E eu te demais. dar asas. Inclusive, eu queria parar todo mundo aqui. Você que tá assistindo aí no YouTube, nesse momento agora vai aparecer no cantinho da sua tela o QR Codezinho Codezinho da pra Red você Bull. acessar o site da Red Bull. Mandou bala, Se filho. você tá assistindo, ouvindo no Spotify nesse momento, você não consegue acessar o QR Code, mas pausa agora o seu Spotify, corre pro site no seu celular, corre pra venda mais próxima, compra a sua latinha de Red Bull, porque pra você aguentar ouvir esse episódio até o final, só com Red Bull. Não, e eu vou falar um negócio. Linkzinho na bio também, tá? E eu vou falar um negócio. O título desse episódio é especial Red Bull. Não, Com lógico. certeza. Vai Estamos ser, vai falando ser. do Especial melhor energético do Asas. mercado. Lógico. Asas, Rapaziada. o maior da história. Não tem disputa, né? Não tem monstro que bata. Vocês imaginavam... ah, moleque! Vocês imaginavam que a gente teria a presença de uma marca gigantesca Cara, é um como a Red sonho, Bull? É um cara, é um sonho. sonho absurdo, cara. É um sonho Isso daí- absurdo. não, vamos deixar isso pro final pra gente Tá bom, fazer não. aquele Fechou. agradecimento. Fechou. Então vamos para um assunto que, assim, Vamos finalizar. nos meus planejamentos, seria o assunto que mais ia render conversa. É. Então, assim, ainda quero que isso aconteça. Quero continuar fazendo. Sim. Temos Mas- o segundo semestre. Peraí, antes de você iniciar, eu tenho outra ideia. Vamos dividir esse episódio em dois? Vamos, Parte 1, vamos. parte 2? Tá bom. A partir de agora vai começar a parte 2, então. Então, se você ouviu até aqui, espera mais um pouquinho, vai lá atrás da sua Red Bull, pesquisa na internet, compra, vai na venda também, qualquer lugar, mercado, compra a sua Red Bull, porque a gente vai começar a parte 2 agora do nosso especial Red Bull, e aí a gente vai falar de nada mais, nada menos que seleção brasileira. Carlo Ancelotti finalmente consegue Estreinha. demonstrar, né, a que veio, Carleto, e aí vamos lá pro segundo episódio. Fechou. Então, muito obrigado para você que assistiu a parte 1, mas vamos para a parte 2. Então, não nos ó, deixe. Agora ainda Peguem tem sua episódio. Red Bull, Com se certeza. energizem e marchem no que E vamos para cima. Vamos pra gente. mais Muito uma. obrigado.